Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui é Andréia Souza e nós vamos dar continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Vamos em frente? Já estamos caminhando para a nossa reta final. Nós vamos dar continuidade lendo um tópico do livro Em Nome do Pai, de Larry Crabb. O tópico agora é o tópico 5, intitulado A Oração de uma Criança Mimada. Pegue seu bloco de notas, seu caderno, sua Bíblia, deixe próximo de você. Prepare seu ambiente, separe um tempo para ouvir esse áudio, vídeo, e depois deixe seus comentários, sua experiência, para que possamos também compartilhar nos comentários desse áudio, vídeo. Vamos à leitura? Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14:14. Qualquer coisa? Bem, foi o que Jesus disse. Jesus disse de novo, dessa vez com ênfase maior e com garantia adicional de alegria. Em verdade vos digo, ele não quer deixar lugar para ambiguidade. Quer que saibamos que ele queria mesmo dizer o que havia dito. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Tudo o que for. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16:23-24. A oração de súplica é uma coisa boa. Jesus nos recomendou pedir a ele
o que quiséssemos. Eu havia acabado de assistir um episódio do Super-Homem na televisão. Tinha 8 anos e não havia nada que eu desejasse mais que voar. O desejo me consumia. Veio-me à mente a lição da escola dominical que eu aprendera havia uma semana. Pedi e receberei. Saí de casa, em pé na pista que dava acesso à nossa barragem, baixei a cabeça e orei. Deus, deixe que eu voe como Super-Homem. Pulei o mais alto que pude, a alguns 20 centímetros, reivindicando a promessa de Deus. Um segundo depois, pousei com um baque no concreto. Esses versículos nos embaraçam. Não somos capazes de fazê-los funcionar. Percebemos então uma saída. Jesus limitou as coisas com a ressalva, em meu nome. As dezenas de explicações que ouvi para o significado dessas palavras de Jesus podem resumir-se no seguinte: Ele promete nos dar tudo o que se encaixe nos seus propósitos. E como Ele é soberano e muito mais inteligente que nós, ouvimos que isso é uma coisa boa. Porém, isso me deixa imaginando por que eu deveria me importar em orar se Ele vai fazer de qualquer forma o que Ele sabe ser melhor. É só ter sentar no fundo do ônibus e deixar que Ele dirija. Essa é uma metáfora. Eis outra. A oração às vezes pode parecer mais com o ato de alimentar com moedas uma máquina caça-níqueis que com fazer pedidos a um pai amoroso. As histórias dos que tiram a sorte grande são festejadas. Os que vão embora de bolsos vazios. Esses, bem, vão apenas embora e tentam apegar-se o melhor que podem à fé na oração. Como um amigo meu, recentemente ele acordou às 2 da manhã, tomado de dor pelos filhos já adultos. A filha não fala com ele. O filho é homossexual assumido e ressente-se de seus pais não aceitarem seu modo alternativo de vida. Por mais de 1 hora ele orou, chorou convulsivamente, implorou: Deus, age na vida de Maria. Nem ao menos peço que ela fale comigo. Quero apenas que ela te conheça e sinta alguma esperança na vida. E Brent, ó Deus, não posso aceitar o que rejeitas, mas sei que não o rejeitas. Sei que o amas, e eu o amo também. Deixa-o, por favor, perceber que na realidade ele quer o teu amor, e que ele o tem. Por favor, Deus, por favor. Você já se perguntou se Deus está ouvindo? Meu amigo tem feito essa mesma oração há 3 anos. Ele não tem como acreditar que seu pedido não é em nome de Jesus. Seu pastor retrucou com a velha obviedade de que Deus sempre responde cada oração com sim, não ou espere. Essa, porém, não é uma leitura justa das palavras de Jesus. É preciso verdadeira manipulação para fazê-lo dizer outra coisa que não. Peça qualquer coisa, e se estiver ajustado ao meu coração e ao meu caráter, direi sim todas as vezes. Quantos santos já fizeram orações que pareciam facilmente satisfazer esse padrão, mas não foram correspondidos? Se o coração de Deus é bom e seu caráter é bom, então a oração pela salvação de alguém tem de se enquadrar. Não se enquadra? Minha avó orou até morrer, aos 90 anos, para que seu filho mais velho, irmão de papai, declarasse a fé em Jesus. Ela esperou um longo tempo e morreu com essa oração nos lábios, não respondida. 2 décadas depois, meu tio passou para a eternidade sem que eu saiba jamais ter se voltado o coração para a salvação. O que, afinal de contas, querem dizer todas essas promessas de oração? Meu amigo, pai da filha distante e o filho homossexual, ligou ontem e me disse: tenho lido e relido a parábola da viúva persistente. Simplesmente não consigo entender. Está lá no Evangelho de Lucas 18, 1-8, que diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a me molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É muito difícil não ver a lição central. É ainda mais difícil encontrar um jeito de fazê-la encaixar-se em nossa experiência. Jesus foi claro: continue orando, não desista. Se persistir, cedo ou tarde, seu pedido será atendido. Mas não é o que está acontecendo. Muitas pessoas sinceras clamam a Deus e não recebem resposta. Um amigo meu acaba de morrer da doença de LOL, apesar de tensas orações por ele. Encha um salão com 1000 cristãos virtuosos e peça que fiquem em pé os que têm por muito tempo orado por algum altruísta e bom que não foi concedido, e 900 se
levantarão. Por quê? Deus está ouvindo ou não? Orar faz alguma diferença real no que acontece? Todos já devemos ter ouvido que pacientes de hospital pelos quais alguém está orando têm menos complicações médicas e maior taxa de recuperação que aqueles pelos quais ninguém está orando. Tem sido essa a sua experiência? A asma do seu filho permanece apesar de sua oração fiel e fervorosa? Um amigo seu ainda continua sofrendo enxaquecas debilitantes? Seu marido está se reaproximando de você? Parece que continuamos a orar por coisas que nunca obteremos? De que adianta? O que dizer sobre as orações por sabedoria? Algum de vocês está enfrentando neste momento uma situação complicada que não sabe ao certo como resolver? Talvez alguma tensão com o cônjuge? De que forma você deve falar com seu marido depois que o amor acabou? Como você decide se deve mudar de igreja ou trocar de emprego? Ou ainda, como sabe onde procurar uma nova igreja ou um novo emprego? O que fazer do versículo de Tiago que recomenda pedir sabedoria desde que se tenha absoluta confiança de que será dada? A pessoa que a pede para decidir o que fazer quando a vida fica difícil deve orar sem duvidar. É o que Tiago diz. A pessoa que, por qualquer razão, não está certa se Deus responderá, não suponha que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos seus caminhos. Tiago 1, 5-8. Margarete mandou-me um e-mail. Meu filho casou-se com uma viciada em drogas que vive dormindo com outros parceiros. Ele quer que marquemos o jantar, pois acha que a esposa pensa que não gostamos dela. E não gostamos mesmo. Ela está partindo o coração do meu filho e mantém alguma espécie de controle sobre ele. Ele parece tão fraco. Devo dizer isso a ele? Devemos ir ao jantar? O que devemos fazer? Deveria eu, por acaso, responder o e-mail? Bom, se quer saber o que Deus acha que você deve fazer, deve ter antes confiança completa de que ele irá dizer se você pedir. Será que estou entendendo Tiago direito? Cristo afirma em outra passagem que se a fé não for maior que uma minúscula semente de mostarda, podemos dizer a uma montanha que mude de lugar e ela irá. Tenho na minha vida algumas montanhas que gostaria de mover. Aposto que você também. De que modo podemos inflar a fé até um tamanho que nossas orações passem a funcionar? O que Jesus diz não é exatamente que basta apenas uma minúscula quantidade de fé genuína? Não possuímos muitos de nós esse mínimo? Por que então as montanhas de nossa vida permanecem confortavelmente no mesmo lugar? Não é porque não tenhamos orado e com pelo menos alguma fé. Problema com o nosso modo de orar. Ainda mais um versículo, esse vindo diretamente de Deus Pai, nosso Papa Celeste. Ouço o que ele disse certa vez a alguns de seus filhos que não estavam se saindo lá muito bem. Como Deus não muda, podemos pressupor que o anseio de coração com o qual ele falou a eles é o mesmo com que ele nos fala agora mesmo. Te porei entre os filhos, te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações. Jeremias 3:19. O que o impede? Talvez algo esteja errado como oramos, ou talvez na maneira com que não oramos. Considere a seguinte ideia. Sabemos bem mais sobre pedir ao Todo-Poderoso que sobre nos relacionar com Ele. Mas mesmo se for verdade, será isso um impedimento? Jesus não nos disse para nos dirigirmos a Ele com nossos pedidos? Eis uma segunda ideia e revolucionária. Talvez a oração de súplica deva vir depois da oração relacional. A grande necessidade dos cristãos atuais, talvez também de sua vida, é a de melhor relacionar-se com Deus. E o melhor meio de fazer isso é encontrar um plano para a hora de oração que nos leve mais para perto de Deus, pela alegria pura e simples do encontro, antes de fazer qualquer pedido. A oração relacional deve ser a plataforma e o contexto da oração de súplica. Nunca seremos capazes de compreender a oração de súplica até que aprendamos a praticar a oração relacional, até que nos acheguemos ao flanco aberto de Deus e deixemos que Ele derrame sua vida em nosso copo vazio. Mesmo assim, permanecerá ainda um mistério prazeroso e não incômodo. Bom, finalizamos aqui a nossa reflexão do dia. Pegue seu caderno, seu bloco de nota, faça seu diário espiritual, responda as duas perguntas. O que Deus está me dizendo e o que vou fazer com base nisso? Amanhã espero encontrar você aqui para darmos continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Convide os seus amigos, compartilhe o link de nossa transmissão. Fiquem com Deus e até amanhã.